Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Pedro e hoje estou aqui para começar uma nova série aqui no canal, qual seja falando sobre processo civil 3, tá? Hoje, mais especificamente, falando de contestação, tá? Antes de entrar no conteúdo, eu só gostaria de informar para você, aquela pessoa que já assistiu algum vídeo meu, que a partir de hoje eu estou botando uma nova sistemática nos vídeos, tá? Ao invés de ter vídeos de 40, 50 minutos aqui, eu vou procurar fazer uma coisa mais rápida, tá? Vídeos mais curtos, no máximo 20 minutos. Talvez esse aqui passe um pouquinho, mas é devido às minhas explicações de começo agora. Porque eu sei o quanto uma aula demorada, de quase uma hora, toma da semana, certo? Mas além dos vídeos serem, claro, menores, eu vou tentar colocar os pontos principais para que você realmente entenda a matéria que eu estou tentando te explicar, certo? Então, vamos começar aí. Eu estou testando agora também essa nova metodologia. Vamos ver se vai funcionar, beleza? Contestação. Bom, para a gente falar de contestação, a gente vai ter que refazer um pouquinho de todo o caminho que a gente trilhou até chegar nessa matéria, certo? Então, inicialmente, existe uma pessoa, vou chamar de A, de autor, que ela percebe que de alguma forma seu direito foi violado. Então, vendo que não tem como ela mesma resolver isso, ela vai até o judiciário, que é uma figura inerte até então, porque o judiciário ele não pode resolver os problemas das pessoas por si só. É isso que a gente chama de princípio da inércia da jurisdição. A partir do momento que o autor vê que esse direito está violado, ele vai ir com um instrumento, vai chegar lá no judiciário, vai bater na porta. Qual instrumento é isso que eu estou falando? É a petição inicial. O autor vem com a petição inicial, expondo tudo o que ele quer e deixa lá no judiciário. O judiciário, então, ele vai pegar a petição, o juiz no caso, e vai fazer o que a gente chama de juízo de admissibilidade. Ele vai ver se aquela petição está apta a continuar a dar início ao processo. Visto que está tudo ok, o juiz ele vai pegar a petição inicial e vai falar, beleza, agora cite-se o réu. Aí entra a segunda questão, que é a citação. Então o réu vai ter que ser citado, o réu vai ter conhecer citado e vai ser intimado para alguma coisa. Aí você pensa, ele vai ser intimado para apresentar contestação. Errado, porque agora o processo civil ele diz que o réu, se tratar de um direito disponível, vai ter que vai ter que ser citado e intimado para comparecer em audiência de conciliação ou mediação, certo? Dependendo do que acontecer nessa audiência, se a audiência tiver um acordo, for frutífera, como a gente chama, o processo vai acabar ali, não tem por que o processo continuar. Então, o processo acabou ali, não vai acontecer nada depois. Agora, se não teve um acordo, ou se nem o mesmo chegou a ser feito essa audiência, o próximo passo é para que o réu agora manifeste sua defesa, consagre o princípio da ampla defesa e apresente o que a gente chama de contestação, que é uma das respostas que ele pode dar para a petição inicial do autor, correto? Então, a gente vai começar a falar agora de contestação, certo? Se você tem alguma dúvida acerca dos prazos de audiência de conciliação, eu já tenho um vídeo aqui no canal, tá? É só entrar lá no canal e procurar. Outra coisa, pelos vídeos serem mais curtos, eu não vou explicar tanto os artigos. Então, seja, quando eu falar de algum artigo, você vai pausar o vídeo ou, depois do vídeo, entrar no CPC e ler esse artigo, beleza? Anota ele e lê depois. Processo civil, você lê o Código de Processo Civil. Chique? Beleza. Vamos falar de contestação. Contestação, a gente vai entender que é uma peça de defesa. O réu vai vir para se defender de todas as alegações do autor, ok? Então, a gente tem o seguinte conceito para colocar aqui para vocês, já começando direto no conceito já. O que é a contestação? Contestação é a peça através da qual o réu
exerce seu direito de defesa, beleza? De forma a impugnar todas as alegações feitas pelo autor, beleza? Então aqui a gente tem um conceito de contestação. O que é uma contestação? Contestação, e vocês vão guardar disso também para os próximos vídeos, é a peça de defesa. Pensa no escudo. Isso aqui é a contestação é um escudo, a contestação é a defesa que ele vai fazer, certo? Prosseguindo aqui, já que a gente deu o conceito, falar um pouco do prazo. Rapidinho o prazo. Qual é o prazo para contestação? Via de regra, gente, 15 dias, tá? 15 dias. Para você ver mais disso, sempre úteis, tá? Prazos processuais sempre úteis. Caso você esteja... porque existe mais uma possibilidade para apresentar contestação. Como eu falei, dependendo da audiência, vai ser uma vez, vai ser uma hora, se não tiver audiência vai ser outra. Assista um vídeo de audiência de conciliação, que lá eu explico. Chique? Então, mas via de regra, 15 dias a partir de determinado fato, tá? Depois da audiência infrutífera, você tem 15 dias para apresentar contestação. Só um exemplo rápido para você pegar, certo? Prosseguindo, a gente tem que respeitar dois princípios essenciais dentro da contestação. O primeiro deles é o princípio da eventualidade. O que é o princípio da eventualidade? O princípio da eventualidade, você vai achar ele lá no artigo, deixa eu ver aqui, 336 do CPC, e ele vai falar o seguinte: o réu ele tem que apresentar toda a matéria de defesa na contestação, tá? Então o réu deve esgotar, tá certo? Esgotar toda a matéria de defesa na contestação, beleza? Não antes, não tem nem como, né? Mas nem depois ele vai poder se defender via de regra no processo, tá? Via de regra, por quê? A gente vai colocar aqui então a exceção. Qual é a exceção? Quando surgirem fatos novos ou mediante autorização judicial. Chique? Então, o réu deve esgotar toda a matéria, ou seja, ele deve se defender de toda a matéria na contestação, tá? Não pode depois, salvo se apresentar um fato novo, certo? Ou o juiz deixar ele se defender sobre determinada situação, certo? O segundo princípio, também importantíssimo dentro da contestação, é o princípio da impugnação específica. Impugnação específica. O princípio da impugnação específica, você vai achar ele lá no artigo 341 do CPC, beleza? O que diz o princípio da impugnação específica? Quando o réu apresentar a contestação, ele deve rebater todas as matérias levantadas pelo autor, certo? Ou seja, na contestação, o réu deverá rebater todas as alegações autorais, beleza? Então, ou seja, nesse momento ele vai usar tudo que o autor falou, ele vai ter que se defender, sob pena de tornar os fatos incontroversos. O que são fatos incontroversos? Fatos que não têm controvérsia. São fatos
que não precisam de dilação probatória, porque se entende-se que se o réu não se rebateu daquilo, não se defendeu, é porque é verdade, não precisa ser mais discutido, aquilo é incontroverso, acabou a possibilidade do réu se defender naquele aspecto. Beleza? Dentro desse princípio, a gente encontra uma proibição do CPC, que o CPC traz, que é o réu não poderá se pautar em negativa geral. Rapidinho, o que é negativa geral? Negativa geral é quando o réu vem e fala: não, o autor não tem direito nenhum, porque sim, ele não fundamenta porque do autor está errado, porque o autor não tem tal direito. Ele não fala, ele só fala: o autor não tem direito, ponto. Ele não pode fazer isso. Em hipótese alguma pode fazer isso. Em hipótese alguma? Não. Também tem a nossa. A gente está fazendo direito, gente, pelo amor de Deus. Tem a gloriosa exceção, tá? Uma das grandes exceções é quando o réu tiver como seu procurador, a pessoa que está representando os interesses dele juridicamente, o advogado, um defensor público, um advogado dativo ou curador especial, tá? O que são essas pessoas? Você já deve ter visto, tá? Defensor público que vai pela Defensoria Pública, advogado dativo que pega na hora lá, e o curador especial, que é para situações onde a gente não sabe onde o réu está, tá? Basicamente é isso. Existem mais outras exceções? Existem, estão lá nos incisos do 341, mas eu não vou te dar spoiler porque você vai lá e vai ler esses artigos. Esse artigo e os incisos, beleza? Chique. Esses são os dois princípios fundamentais da eventualidade, deve esgotar toda a matéria, e da impugnação específica, que ele deve rebater tudo o que for legado pelo autor, certo? Vamos agora para o conteúdo da contestação. Qual é o conteúdo da contestação? Quando a gente fala de conteúdo da contestação, a gente pensa na matéria de defesa que ele vai rebater, que ele vai alegar para rebater o que o autor pediu, certo? Então, basicamente, existem dois tipos de defesa. O primeiro delas é a defesa processual. O que é a defesa processual? Na defesa processual, a gente diz que existe um erro, o réu vem e diz que existe um erro na forma, certo? Então, a alegação de erro formal no processo, tá? Algum erro processual dentro do processo. Elas podem implicar, ou seja, implicam em dilação, aumentar o tempo do processo, deixar devagar, ou extinção do processo sem resolução do mérito. Beleza? Um exemplo. Exemplos clássicos disso. As preliminares. As preliminares, elas estão no artigo 337, tá? Você vai ler isso aí depois, esse artigo depois, tá? E eu vou fazer um vídeo também, não sei quando, mas eu vou fazer, sobre as preliminares, explicando um pouquinho de cada uma delas, cada uma dos artigos 337. Não significa que você não tem que ler esse artigo, você vai ter que ler, você obrigatoriamente vai ter que ler para você fazer a prova. Mas assim que eu fizer, vai deixar aqui no card, tá? Para você conseguir entender um pouco quais são as preliminares. Mas o importante aqui é você entender que as preliminares aqui, por que preliminares? Porque elas vêm antes do mérito, tá? Então, e que é outra característica importante da defesa processual, ela sempre vem antes
da defesa do mérito. Antes de falar do mérito, antes de falar dos direitos que o autor alega, a gente tem que entrar com a defesa processual, através de uma preliminar, por exemplo. Através das preliminares, a gente a gente verifica o erro formal. A partir desse erro formal, o juiz, por isso que vai primeiro. Se o juiz vê isso primeiro, o juiz vai mandar arrumar, vai extinguir o processo, sem ver o mérito. Imagina o tempo que ele perderia analisando o mérito, né? Então é isso aí. Essa é a defesa processual. Segundo, não menos importante, defesa substancial ou de mérito. O que é defesa substancial ou a defesa de mérito? É, como o próprio nome fala, o momento em que o réu se defende no mérito que o autor alega, tá? Então, visa questionar os fatos e efeitos alegados pelo autor. Beleza? Dentro da defesa substancial, a gente tem dois outros tipos de defesa. A gente chama de defesa substancial direta e a defesa substancial indireta. O que é a defesa substancial direta? A defesa substancial direta é quando o réu vem e somente nega o que o autor pede, beleza? Então, ele só vai negar todos os fatos e efeitos que o autor pretende. Beleza? Deixa eu um pouco aqui, dar uma arrumada aqui. Melhor, né? Então ele só vai visar negar tudo que o autor falou. Claro, fundamentado, mas só negar. Por sua vez, a indireta, ela vai vir e apresenta novos fatos que podem ser impeditivos, modificativos ou extintivos de direitos, tá? IME, é assim que eu guardo. IN. Pode se guardar com MEI, pode guardar como você quiser, mas você tem que entender que defesa indireta é fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, tá? Esses são os objetivos sempre novos fatos, tá? Através de novos fatos que visem impedir, modificar ou extinguir o direito pretendido pelo autor, tá? O que são fatos impeditivos? São aqueles fatos que visam criar obstáculos ou retardar efeitos, tá? É uma coisa que o réu fala que vai deixar o processo parado de alguma forma, tá? Isso é basicamente impeditivo, está impedindo que o réu tenha, que o autor tenha direito a determinada coisa. Por que o processo não pode seguir? Ele explica isso, tá? Modificativo, ele vai visar a alterar as consequências jurídicas, tá? Então vai ser um fato novo que o réu vai trazer que implique na modificação. Não é isso que o autor tem direito. Ele tem direito a algo, mas não é isso, é outra coisa, entendeu? Essa é a questão modificativa. E por fim, os extintivos, que visam eliminar o direito pretendido, tá? Ele fala alguma coisa que fala, não, basicamente, se é por causa desse fato novo que eu trouxe, o autor não tem direito a nada, tá? O autor não tem direito a isso que ele está pleiteando, isso que ele está pedindo, beleza? Então essas são uma espécie de defesa. Esse é o conteúdo da nossa contestação, tá? Parte importante, defesa processual sempre vem antes, através das preliminares. Depois a gente fala do mérito. Por fim, mas não menos importante,
Quando houver preliminares ou ou defesa de mérito indireta, abrirá o prazo para que o autor apresente sua impugnação à contestação. Quando houver preliminar, quando o réu alegar algum vício formal, ou quando ele trouxer algum fato novo que modifique, extingua ou impeça a produção dos direitos, do efeito dos direitos do autor, o autor então vai ser intimado para, se querer, vou botar aqui querendo, apresente as que a gente chama de impugnação ou contestação. Isso aqui tem outro nome, que a gente chama de réplica, tá? Nome mais conhecido. Mas impugnação ou contestação é a mesma coisa. Aqui, como existe um fato novo que o autor não falou ou não tinha conhecimento, ele pode se defender também, tá? Que é através da réplica, beleza? Esse é um ponto, então, que é extremamente importante, porque isso aqui é visto muito na prática. Dificilmente você vai ver uma contestação sem preliminar, muito menos sem a defesa de mérito indireta, tá? Então, dito isso, falei as características importantes da contestação, tá? Espero que o vídeo não tenha ficado muito grande, mas é isso que eu tinha para falar com vocês de contestação. Lembrar do que é contestação, lembrar do princípio da eventualidade, da impugnação específica e os tipos de defesa que o réu pode fazer na contestação. Beleza? Vou deixar material na descrição. Esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar de reconvenção. E é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Beleza? Só arrumar aqui. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, vou deixar meus contatos na descrição também. É isso aí, até uma outra hora. Abraço!